tríade, né? Aquisição, uso e descarte. Quais são as formas que a gente adquire algo? Esse algo pode ser um produto, um serviço, uma experiência. De que forma vocês conseguem ter algo? Podem escrever aí. Tá? Por exemplo, eu comprei meu celular. Foi por meio de uma compra que eu tive aquisição a algo. Tá? Como é que vocês adquirem algo? Silêncio mortal. Então, compra. Tá. Vamos dizer que a força que a Beatriz aqui está falando, força de trabalho, é o que, em troca, eu vou conseguir, hoje no mercado capitalista, eu vou conseguir dinheiro para poder, a partir desse valor financeiro, adquirir algo. Tem a ver. Mas tem outras formas de eu adquirir algo sem ser comprando? Por exemplo, eu posso pegar o livro da minha irmã, que ela me emprestou, alugando. Legal. Força de trabalho, trocando. Pois é, troquei o livro que eu tinha com a minha irmã por um álcool em gel. Eu dei o álcool em gel, ela me deu o livro. É uma troca. Tem mais algum? Que é muito comum hoje em dia? Vocês já andaram emprestando? Pois é, emprestando é uma coisa muito legal, que tinha vezes doando é perfeito, Andrés. Doar, emprestar, está muito em uso. Doar sempre teve. O emprestar, eu poderia dizer, matando, tá bem. Emprestar a germinar algo para você. Mas vamos entrar naquele no empréstimo. O empréstimo está dizendo o seguinte: eu vou dar uma coisa para você, mas ela vai continuar sendo minha. Então, eu estou compartilhando. Então, a aquisição também estaria relacionado ao compartilhar. Quando, por exemplo, eu compartilho música com meus colegas, quando eu pego papai aqui do Itaú, moda, a era do compartilhamento, como hoje a gente tem visto tanto aqui agora nesse isolamento social. Doar também. A minha mãe me doou algumas peças que ela tinha para que ficasse na minha casa, na minha primeira casa, porque ela queria ter uma parte dela na minha casa. Então, doando, tá? Legal. Isso é algumas formas de aquisição. Posso roubar. Tá? Roubei a caneta do meu irmão. Eu adoro roubar caneta de aluno. Quem é meu aluno já sabe que se eu pedir caneta, eu não devolvo. Então, porque eu esqueço. Mas, às vezes de professor também. É, de professor também. Eu pego e roubo. Oficialmente eu roubo. Não vou ser preso, Janaína, senão já tinha sido. E o uso? O que é o uso? Quais exemplos de uso do produto? Nesse momento que vocês estão aqui falando comigo, vocês estão usando o quê? Eu estou usando uma caneta. Eu estou usando um pacote de internet. Eu estou usando um computador. Então, o uso, por exemplo, na questão do compartilhar, eu estou usando em conjunto com outra pessoa. O descarte, né? O que também pode ser, como alguém falou assim, a coisa vai se desgastando até para ter seu uso e ele vai. A grande questão que eu quero trazer aqui seria esse o conceito de consumo? Isso por si só é o conceito de consumo? Ou ele seria, de uma certa forma, ele está certo, não estou dizendo que ele está errado, tá? Ele está certo. Mas seria suficiente? A grande questão que a gente tem que pensar hoje, e hoje a gente está passando no meio de um momento muito liminar, né? Então a gente tem
algumas formas que se expande o conceito de consumo. Tá? Vamos pensar o seguinte nessas fontes. Exatamente aí nessa família, bastante grande, né, igual a minha, que eram 6 filhos, você vê que os filhos eles estão entretidos com tudo, menos com o jantar em si. Estão assistindo filme, eles estão no joguinho, eles estão escrevendo mensagens, o pai está brigando com ele, ou seja, existe um conflito familiar, porque existe um consumo que não era um consumo adequado para essa família ali dentro, e a mãe está se perguntando, será que o consumo é só isso? Né? Que é a pergunta que eu fiz para vocês. Então, a gente começa a pensar o seguinte, onde é que aparece o consumo nessa imagem, pessoal? O que é que essa imagem passa para vocês? Preciso da participação de todos aqui. Vamos falar que isso aqui é uma palestra, por isso que eu preciso que vocês me ajudem. O que é que essa imagem passa? Desigualdade social, acesso aos bens, como alguém falou antes. Então, o consumo, a dimensão do consumo, diferença social, apesar de ser diferente, o nível de consumo e acesso. Pois é, o consumo ele não é igual. O acesso aos bens, como vocês falaram logo no começo, quando eu perguntei o que era consumo, isso nessa foto aparece de forma muito gritante, né? Então, se de um lado, essa é uma foto icônica que tem em São Paulo, né? Que você tem um condomínio fechado, o extremo de duas realidades, exatamente. É o extremo, né? É a desigualdade que fere, que dói. Que se de um lado você está vendo famílias de uma classe social mais alta, que tem piscinas em todos os apartamentos, quadra de tênis, quer dizer, eles têm acesso a bens que do outro lado do muro nem se sonha. Então, a gente tem que pensar que o consumo, o não consumo e o acesso a bem também tinha que estar dentro daquele conceito que eu falei para vocês, que ele não está errado, mas ele é reduzido. Então, a gente tem sempre que questionar os conceitos para pensar, é só isso que esse conceito vai dizer? Será que o consumo é isso? Então, o consumo ele discrimina. Quando ele limita, coloca diferentes acessos a bens, como a gente está falando de classe social ou renda, acontece uma coisa como essa, né? Nessa outra foto, eu estou pensando o seguinte, imagina se eu gosto de rock. Eu gosto de rock, mas não esse rock. Esse aí é um rock metaleiro, eu gosto do rock clássico, tá? Mas se eu gosto desse tipo de rock, eu vou me vestir como esse grupo. Eu vou escutar músicas desses grupos. Talvez eu vou até me corporificar. O meu corpo ele vai se adaptar à estética corporal desse grupo, como cabelo comprido, com uma barba para fazer, como talvez uma atitude que parece ser mais violenta, mas na verdade nem com um grupo a que eu me identifico. Pode ser que alguém aqui se identifique não com os metaleiros, mas se identifique com os skatistas. Tem algum skatista aqui no grupo? Eu tinha um skatista semestre passado na minha turma. Janaína, skatista? Não, professora não serve como exemplo ainda. Nem Benac. Alguém aqui gosta de Ivete Sangalo? Então, posso citar do fã-clube de Ivete Sangalo. A gente está falando de 2 estilos de vida, tá, pessoal? Aliás, de 3. Eu falei do roqueiro. Eu preciso que poder ligue o microfone para não dar ruído. Obrigado. Eu estou falando do um grupo que se cria em forma de uma prática de esporte, uma prática de lazer, que é o skate. Eu falei de um grupo que ele se cria em volta de um estilo musical. Eu estou falando de um grupo que se cria em volta
de um artista. Não só da música dela, mas dela em si, né? Eu, particularmente, não sou do fã-clube da Ivete, mas eu gosto, como bom nordestino, de Ivete Sangalo, tá? Não sou fã, mas gosto. De quê? De qual dos três? Então, voltando, né? Então, eu estou aos grupos de referência. Vejam como esses grupos estão permeados, pessoal, de produtos e bens, né? Eu uso a camisa do meu fã-clube, eu uso os produtos. Uma simples prática, uma prática de esporte como skate, faz com que isso forme um grupo com valores, crenças parecidas, né? Então, eu vi classe social, eu vi que consumo também constitui e identifica grupos sociais, né? Mas será que isso aí tem a ver com consumo? Nichos sociais? Pode. É só uma nomenclatura diferente, né? Dependendo da perspectiva que eu estou olhando. Nicho social, um grupo social, tá? Eu acho que nicho parece um pouco mais pragmático, mais gerencial. Mas não está errado. O que é que isso aí remete a vocês? Por exemplo, como são 3h30, não deve remeter fome, acredito que todo mundo já deve ter almoçado. Mas aí está relacionado a quê? Gosta de feijoada como eu? A feijoada me identifica como algo? Diz de onde eu sou? Comida típica, isso aí. Carioca sambista, como o Luciano falou aqui, exatamente. É uma das comidas ícones do carioca. Na verdade, a feijoada é uma comida, hoje em dia, um dos ícones, que a gente fala ícones de mercado, né? Que identifica o brasileiro. Lá fora, feijoada e caipirinha são ícones de mercado que identificam o mercado, a cultura brasileira. A feijoada tem no Brasil inteiro, então seria um consumo de comida nacional. Então, a comida que eu consumo, a forma que eu... Exatamente, comida brasileira. Faltou a caipirinha, mas não posso, né, gente? Pelo amor de Deus, aqui, senão eles me processam aqui. Oral, né? A caipirinha está escondida na foto, eu tirei. Então, isso aí seriam ícones da cultura nacional, tá? Então, eu me identifico, a classe social me identifica, me inclui em algum nicho ou me exclui de alguma forma. Os grupos a que eu participo está relacionado também aos bens que me constituem, que eu uso, que eu me identifico em um determinado grupo e eu me separo de outro. O que eu consumo como comida me identifica. Outras coisas que também me identificaria seria roupa. Só aparece o símbolo do áudio. Não tem problema. Quem tiver com o áudio ligado, eu vejo aqui e falo, tá? Não fiquem preocupados. E aí, a gente sintetizando, né? O consumo está numa abordagem muito mais ampla. Aqui a gente vem construindo esse conceito de consumo. Por exemplo, Jesus tem que desligar o áudio. Desligou. Obrigado. O consumo está relacionado muito ao acesso que eu tenho a esses bens, a como eu uso esse bem. Tá? O consumo está relacionado aos grupos que eu pertenço, como, por exemplo, fãs da Ivete Sangalo. Ele está relacionado aos grupos religiosos, católico, cristão, evangélico, de origem africana. O consumo está relacionado à família. O consumo está relacionado a todos esses aspectos. Então, depois de eu falar isso, eu poderia dizer que o consumo é simplesmente aquisição, uso e descarte? É muito mais amplo, né? O conceito dele é muito mais rico, ele faz parte de uma dimensão social extremamente rica. Então, como o primeiro conceito que a gente iria ver, construir nesse trabalho seria esse, antes de eu falar o conceito, né, eu pensei de um nível grupal, coletivo, né, família, grupos que eu pertenço, comida, mas
individualmente, o que eu possuo representa quem eu sou. Então, o que vocês têm? Eu coloquei aí uma figurinha que eu gosto, sempre gostei de ler desde criança, que esse é o Cascão adolescente, né, da família da Mônica. Então, o que eu possuo representam o que eu sou? Sim, isso aí. Também acho. O que é que vocês têm que representa vocês? Por exemplo, eu tenho um relógio que a minha mãe me deu de formatura. Então, ele me representa. Ele tem um significado extremamente forte para mim, tem um significado de uma fase que eu passei, né, para que eu deixei para trás, tem um significado de uma coisa que eu consegui, tem um significado de um afeto de uma mãe. Então, ele faz parte, ele tem mesmo ele quando quebrou, eu ainda fiquei usando ele, e aí deram perda total, né? Eu acabei comprando um relógio novo, mas eu adaptei a pulseira para continuar sendo um relógio que a minha mãe me deu. Então, vamos ver o que é que identifica o Cascão. Quando a gente fala do que eu possuo ser uma extensão do meu eu, a gente está falando de uma teoria que se chama extensão das posses. Pessoal, eu estou falando bastante teoria aqui que a gente está construindo para chegar no tema do seminário, tá? Então, no nível individual, a gente tem o tênis do Cascão, que foi o tênis que ele usou que ele usa para fazer corridas, para brincar, e está cultural e diretamente ligado a consumo. Isso aí. Tá? A identidade está ligada ao consumo, como a gente vai ver aqui. Por exemplo, o significado que o Cascão dá a esse tênis é muito maior do que a funcionalidade que ele tem no nível individual. No nível comunitário, o lugar onde eu moro, tá? Se Rio de Janeiro, ou o bairro onde eu moro, a cidade que eu moro. Por exemplo, eu posso falar para vocês que eu sou pernambucano, vivi até os 31 anos em Pernambuco, dos 31 aos 50 estou no Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma identidade comunitária hoje, que ela está relacionada a Pernambuco e Rio de Janeiro. Hoje, muito mais Rio de Janeiro, né? Porque já tem os últimos 20 anos. Eu tenho uma identidade familiar, porque essa família também me pertence. Então, a minha mãe, o meu pai, meus 3 irmãos, que não são objetos, mas eles são coisas que me pertencem. Como também que está relacionado a essa identidade familiar. A casa, o meu quarto, vocês estão no meu quarto aqui, porque eu coloquei de frente para a parede para vocês não verem um caos do lado de fora. Então, eu estou no meu quarto. O quarto é uma extensão do meu eu. A minha mãe, eu objetivei quando era criança o peito dela ao mamar. Eu objetivo a mãe quando eu falo é a minha mãe, tá? O meu objetivo existe dentro da casa, os objetos da casa. E no nível social, ele também é constituído como as posses, os amigos. Esses são meus amigos. Olha aqui, que agora eu estou fazendo chat, balada virtual durante o isolamento social. Ou eu poderia dizer meu grupo de faculdade. Então, os grupos a que eu pertenço, como eu falo lá. Então, a teoria das posses, ele está ligado a 3 coisas. No nível individual, aos produtos que são meus, as coleções, a roupa. Não é qualquer coisa. Por exemplo, aquela meia tem um significado muito baixo para mim. A posse é aquilo que tem um significado maior, mais forte. Não precisa ser financeiramente alto, mas simbolicamente alto. O comunitário, o familiar e o social. Então, finalmente, a gente poderia dizer que o consumo é, ao mesmo tempo, um processo social, ou seja, ele não é só aquisição, uso e descarte, ele não é só a funcionalidade do bem, ele é um processo social que respeita as múltiplas formas de provisão de bens e serviços e diferentes formas de acesso a esses bens. Ou seja, o consumo está relacionado ao acesso, diferentes formas de acesso que cria aquelas barreiras sociais que a gente viu naquela foto, ou homogeneiza, né, quando todo mundo tem o mesmo acesso,
O consumo, ele também é um mecanismo social protetor de sentido e identidade. A gente pode ver nessa foto aqui como o cascão, ele se constrói pelo que ele consome, né? Ele é, não só as coisas que ele é, faz parte dele, como ele também é uma extensão das coisas que tem, tá? Então, é um provedor de sentido e identidade, como a professora falou aqui, com o consumo cultural, né? Então, os grupos a que eu pertenço, então eu compartilho as crenças, eu vou compartilhar também a forma de consumir. É uma estratégia utilizada no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para definir diversas situações em termos de direitos, estilo de vida e identidade. A gente pode ver hoje um exemplo que eu acho muito legal, que é o exemplo das mulheres com cabelo cacheado e crespo, que estão finalmente assumindo a beleza desse cabelo e estão indo contra o que o mercado forçou para elas durante muito tempo. Então, dizendo, olha, meu cabelo é bonito. Ou vocês se adaptam e trazem mercadorias para o meu cabelo, ou eu não simplesmente vou comprar de vocês. Então, o consumidor é ativo, tá? Ele cria, era uma identidade que tinha sido durante anos, tem uma herança de anos, que é inferiorizada, hoje está se empoderando. E a gente vê isso no reflexo do mercado. O mercado não vai deixar de ter lucro ou se adaptar se a gente realmente reagir a ele, não se submeter a ele. Ficou claro, pessoal, em relação ao que é consumo? Não é para decorar o conceito de consumo, mas apenas para a gente entender. Espero que vocês tenham sido mais ou menos claros sobre o que é consumo, tá? E aí, a gente parte, finalmente, para o que é consumo familiar. Aí vem o nosso amigo Cascão, de novo, né? Que é a identidade familiar. A mesma forma que a identidade ela pode ser individual, familiar, social, grupal. O que hoje a gente vai pensar é na identidade enquanto família. Quais são as dinâmicas que tem numa unidade familiar? Por que eu escolhi essa questão de consumo familiar? Eu me deparei a pesquisar isso uns 2 ou 3 anos atrás, com um aluno meu de mestrado que eu orientei, que ele era de uma família mononuclear feminina, uma família que era chefiada por uma mulher, e ele queria pesquisar esse tipo de família. E a gente começou a pesquisar isso, que é uma família bastante comum. A minha família foi uma família chefiada por mulheres. Então, eu estou colocando aí uma família tradicional, né? Pai, mãe, filho, uma avó, quer dizer que também é família, família eu considero quem está dividindo um lugar, que é a casa, tá? Aquela unidade familiar que está naquela dinâmica familiar, negociando aquela dinâmica. No caso do Cascão, a gente tem um pai, a mãe, a avó e a prima, que foi morar com eles. E como é que eles negociam no dia a dia? Quem faz o quê? Quem cozinha? A mãe, a avó do Cascão, que não trabalha, é aposentada, ela gosta de cozinhar. Porque para ela cozinhar, a prática do cozinhar é uma demonstração de afeto que ela vem cultivando há muito tempo. Desculpa, pessoal. Para o pai do Cascão, virou para os netos e para a família do Cascão. Quem limpa a casa? Essa é a hora da briga, né? A mãe que trabalha, o pai trabalha, a mãe quando chega em casa ainda precisa arrumar a casa e começa a negociar com os filhos para que eles limpem pelo menos os quartos. Ela fica com a sala e o pai fala que isso não é trabalho de homem. Eu estou inventando essa historinha. E aí o lavar os pratos, esse é o papel do Cascão e da prima, que são os mais jovens que não cozinham. Quem passa roupa? Quem faz compra no supermercado, que já é fora do lugar da família? Existe briga? Vocês brigam na casa de vocês para ver o canal da TV que vocês vão ligar? Ou o que vocês vão assistir? Então, isso é a dinâmica familiar, tá? A dinâmica de consumo, porque isso são práticas de consumo.
quando eu cozinho, quando eu limpo, quando eu lavo prato, quando eu passo, eu estou realizando ações de uso e descarte de produtos. Então, a gente chama isso de práticas de consumo. E essa identidade familiar, ela é construída quando essas práticas, elas são negociadas, ou são impostas. Ou o pai vira e fala, olha, eu trabalho aqui, eu coloco dinheiro, eu não faço nada. Ah, mas aí a mãe pode falar, eu também trabalho, eu também coloco dinheiro. Ah, não, mas você é mulher. E aí vai chegar aquelas brigas sobre as práticas. Casais mais jovens podem simplesmente dividir as tarefas. Tá? A grande questão é, se existia uma prática familiar, vamos dizer que o pai trabalhava, a mãe não, ele saía de casa. E agora? Que os filhos não estão indo para a faculdade, que a avó é quem cuidava da casa, e agora está todo mundo em isolamento social, mas em extrema união familiar. Isso está causando algum conflito em relação à divisão de tarefa na casa de vocês? Podem, se vocês puderem me ajudar respondendo, seria interessante. Tá? Na minha ocasião, né? Porque eu já gostava de cozinhar, redistribuição de tarefa, reordenação da dinâmica familiar. Quem mais quer colocar suas opiniões aqui? Tá. Ninguém? Tá, então, entenderam o que são essas dinâmicas familiares? E a identidade familiar, ela se constrói quando essas dinâmicas são formadas, né? Então, por exemplo, para uma família que ela era uma família nuclear, como a do Cascão, pai, mãe, filhos, para uma família mononuclear, chefiada por uma mulher, quando há separação ou falecimento, há uma transição nessa dinâmica familiar. Então, essa dinâmica familiar muda, tá? A grande questão é, como é que essa dinâmica familiar está convivendo com o isolamento social? Não sei. Mas, com certeza, ela está mudando. Talvez a gente possa pensar nisso quando a gente vê, por exemplo, essa imagem que a mãe está trabalhando no home office enquanto o pai está ajudando na escola dos filhos. Então, existe uma redistribuição dos papéis tradicionais de gênero que estaria relacionado a isso. A Vanessa está dizendo, acredito que é uma mudança assim, parte da dinâmica era a administração do tempo em conjunto. Pois é. O tempo hoje, a Janaína vai falar um pouquinho mais sobre esse espaço, tempo dentro da casa. Posso perguntar agora? Não, no final a Janaína... eu esqueci de falar, pessoal. Qualquer pergunta que vocês queiram colocar aí, vocês já podem ir colocando, tá? O que eu puder ir já respondendo, eu vou respondendo. O que não puder, a Janaína, ela está anotando para no final ela trazer as perguntas que aconteceram, tá? Desculpa. Então, aí a gente vê uma mudança de dinâmica, tá? Nada, Bernardo. Olha, por exemplo, essa é uma foto que ela representa uma mudança na dinâmica tradicional doméstica muito grande, né? Se as atividades domésticas é uma atividade tradicionalmente atribuída à mulher, você vê no isolamento social os homens querendo assumir algumas atividades domésticas, né? Muito engraçado, eu vi muitos amigos falando assim... A minha sobrinha falou que o meu irmão já tinha limpado toda a louça 3 vezes, já estava passando um pano no chão, já estava arrumando tudo, porque ele sempre trabalhou e nunca fez atividade doméstica, ele não conseguia simplesmente ficar sem fazer nada. E aí estava enlouquecendo a minha cunhada, porque ele não sabia colocar as coisas, ele estava renegociando essa dinâmica familiar na casa do meu irmão. Então, a gente sempre tem que pensar da relação de consumo e família como um empreendimento coletivo repleto de rituais, né? Então, como eu falei, o ritual da família do Cascão de cozinhar era um ritual estabelecido pela avó com uma forma de afeto, os quais são promovidos nessa interação entre seus membros e entre outros, né? Como viagens, refeições, datas festivas.
Tem duas formas que é muito fácil da gente ver a dinâmica familiar. Concordo com o que a Andressa está falando aí, que está tendo uma mudança, sim, para os casais jovens, como eu falei lá atrás, né? Alguns casais com idade um pouco mais velhos, essa dinâmica ainda está enraizada numa sociedade mais machista. Mas eu também acho que tem que mudar. Não só uma coisa, pessoal. O que será que mudou, né? Isso aqui para a gente fazer uma live. É impossível dar aula com isso, por enquanto. Será o que é que mudou durante o isolamento social? Simplesmente esse produto? Simplesmente o uso desse objeto, que ele passa a ser também considerado uma posse. O mais interessante é que esse objeto, que ele tinha uma funcionalidade, que é uma máscara, que era usada para profissionais, ele passa para a esfera cotidiana no isolamento social. E como tudo que a gente fala que vem para uma esfera cotidiana, ele pode ser transformado, o indivíduo que não está confortável com isso começa a comprar máscaras customizadas e pintadinhas para se adaptar melhor e trazer um significado para um produto que não tem significado só funcionalidade. Tá? Então, a gente tem algumas figuras aqui, eu já passei um pouquinho meu tempo, tá? Então, aqui é só para vocês verem como o mercado ele também se adapta a essas mudanças do isolamento social. A gente vê o Mercado Livre, que ele tinha o símbolo da marca dele com um apertar de mãos, fazendo aquelas formas de cumprimento com a cotovelada, tá? E quais são as mudanças, né? Aqui eu quero deixar só que, assim, o marketing foi ótimo, né? Ele está trazendo, remetendo hoje a algumas coisas bem familiares. Por isso que eu quis trazer esse tema. Porque a família está vindo com muita força. A família, a comunidade, os amigos, para a gente conseguir suportar esse momento, né? Que não está sendo fácil para ninguém. Eu quero fechar só a minha apresentação, que eu já trazei para caramba, pensando e trazendo questionamentos. Aí eu gostaria que realmente vocês trouxessem a experiência de vocês, como eu vou trazer para a minha. Tá? Quais são as mudanças que a gente está sentindo hoje? Não só no consumo, mas no nosso cotidiano. Tá? Então, perda de controle. A gente está com pouco controle sobre o que está acontecendo. O que é que vocês estão sentindo? Eu tenho a mania de acabar atropelando vocês. Então, dá um pouquinho para vocês pensarem. Então, mais tempo, mais ansiedade, como eu estava falando na história de minha. Isso pode ser um fator estimulante ao consumo, às vezes excessivo. Concordo, isso pode ser. Não, eu não tenho uma resposta para isso, porque simplesmente o fenômeno está acontecendo agora, então ninguém sabe ainda, né? Cansaço, o que a Janaína está dizendo. O avanço digital, pois existe uma digitalização do mundo e como essa digitalização está nos ajudando. E vocês imaginam se a gente hoje não tivesse a internet e os meios digitais para nos comunicar? Alimentos mais gordurosos, eu posso dizer que isso está acontecendo sim. A gente está perdendo o controle. Eu tenho um controle bem rígido da minha alimentação e já perdi bastante disso, tá? Mais online do que nunca, pois somos um exemplo disso. Alguns dos alunos aqui eu não conheço, e assim, meus alunos estão me conhecendo agora, eu espero que a gente se conheça em breve, com certeza a gente vai se conhecer, e vai se divertir um pouco, depois, durante essas palestras e depois.
para fechar, trazer aqui algumas coisas. O que eu posso trazer? Aumento do consumo de videoaula fitness? Pois é, eu entrei nessa também. Aí me machuquei, já parei. O senhor oferece OPT? O que é OPT? Eu não tenho a menor ideia do que a Vanessa perguntou. Tá bom, como o Bernardo está rindo, eu devo estar dando perdido aqui. Optativa. Tá. Vou oferecer optativa depois dessa videoconferência, tá, pessoal? Então, para fechar, que aí a gente vai ter nosso momento de cafezinho daqui a 1 minuto, algumas questões que estão certas. Perda de controle, a gente compartilha mais experiências nos meios digitais e nos meios sociais, porque a gente está num momento de incerteza. Estamos usando mais redes sociais, pelo que vocês falaram, sim, mais compras e mais experiências compartilhadas. Guardem os celulares, né? Nesse caso, eu já estou falando, Larissa, essa minha frase, eu vou com a camisa, guardem os celulares. Eu já vou falar assim, usem os celulares, por favor, usem para assistir as conferências, que agora vai ser extremamente importante. Vejam como o significado do produto ele muda pelo contexto, né? Nada como ter aluno fazendo conferência comigo. Deixa eu só pegar isso aqui. Se vocês compartilham os mesmos sonhos, se vocês compartilham a mesma cama, a mesma casa, a mesma comida, por que não compartilhar todo o resto? %70% dos casais não compartilham as tarefas domésticas. E as mulheres hoje acumulam até 8 horas a mais de trabalho. Arrumando, lavando. Já sei, seus pais nunca te ensinaram a lavar roupa. Eram outros tempos. Mas novas ondas chegaram e Ariel Líquido quer te ajudar com isso. Em um passo, roupas brancas ficam impecáveis e as cores radiantes. Vamos lavar nossos velhos hábitos, todos compartilhando as tarefas domésticas para deixar a vida mais colorida. Algo que na minha época era impensável, mas para o nosso bem, evoluímos. Mas o vídeo é muito interessante, né? Como ele está falando daquela questão do compartilhamento, que está tão forte hoje em dia. E hoje, com essa crise social, econômica que a gente está vivendo, esse compartilhamento no ambiente domiciliar, no ambiente doméstico, ele está sendo mais importante, né? A gente está sendo obrigado a rever a nossa forma de conviver em família, tá? Pessoal, eu encerro a minha fala aqui. Foi ótimo, eu volto no final com a Janaína. Agora a professora Janaína vai aparecer aí e eu vou sair. Bom, então dando continuidade ao assunto do Bill, né? A gente está trazendo a teoria de consumo, da construção de identidades, né? A gente tem um público de alunos e de não alunos, então a gente tem um trabalho de trabalhar com essa teoria para nivelar, né? Para trazer o debate, certo? Então, o que eu vou tratar? Seja bem-vindo. Eu vou falar desse lugar, né? Onde as famílias estão, que é o nosso assunto, né? As famílias estão em um isolamento social e elas estão em um lugar. Eu vou tratar desse lugar e vou mostrar o que está acontecendo nesse lugar, de acordo com a teoria, chegando às respostas das organizações e as respostas sociais para esse momento da família em casa. Vocês me escutam bem? Obrigada. Então, o que é a casa, né? Que espaço é esse que é a casa? O geógrafo Tuan, né? Ele trata das diferenças entre espaços e lugares de forma
tratando de forma bem humana, né? Ele trata essa diferenciação. Então, a casa, ela é um lugar, ela não é um espaço, certo? Esse é o geógrafo sino-americano Yves Fautoin, e ele deixa claro, né, na sua teoria, de que um lugar ele é formado por essa interação e essa construção de valor. Se não há valor construído na relação, então aquilo não é um lugar, é apenas um espaço. Tem uma frase do Fautoin que eu gosto, que os lugares são um tipo especial de objeto onde a gente pode morar nele. E aí ele está se referindo à casa. A casa é um lugar, é um objeto especial onde lá a gente pode morar. Milton Santos, né, geógrafo, que também trabalha essa questão dos espaços e lugares também de forma humana, e ele trata do lugar como, diferencia espaços de lugares também assim. Então, o lugar é um ambiente onde ocorrem conflitos, ocorrem paixões, mas ali ocorrem experiências, certo? Então, isso é um espaço. O que é um espaço? Um espaço é um ambiente repleto de possibilidades que ainda não aconteceram, não foram vividas. Isso é um lugar. O lugar é o espaço construído, é o ambiente já com as histórias construídas. Então, essas duas palavras têm têm conceitos distintos, semânticos distintos, certo? O lugar é livre. Às vezes a gente tem um sentimento, né, de necessidade de vivenciar novas histórias. E isso dá o sentimento de necessidade de espaço. Eu estou precisando de espaço. Às vezes podemos interpretar essa necessidade de espaço como eu preciso viver novas histórias, novas experiências, né? Porque o meu lugar já não me cabe. Então, o espaço ele é ausência de experiências de relação. Né? Já o lugar ele é a construção. Ele tem história, tem memória, tem relação, tem conflito, valores simbólicos. Né? Então, você tem história, memória, significado, experiência. Quando você trata de um ambiente que tem isso, então esse ambiente se chama lugar. E, na verdade, lugares e espaços não precisam ser ambientes físicos, eles podem ser ambientes virtuais, por exemplo. Vocês estão me acompanhando bem? A resposta certa é sim. Tá. Então, por exemplo, um grupo no WhatsApp, certo? Ele pode ser um lugar. Você pode ter um sentimento de lugar quando ali você encontra os seus amigos e a piada é entendida culturalmente dentro daquele grupo compartilhada. Agora, se você entra, por exemplo, num grupo que não tem referência, que te colocaram e você não entende os códigos da conversa, aquilo não é o seu lugar, entende? Você não compreende os códigos. O lugar precisa desse entendimento dos significados. E eu trouxe esse caso da Netflix porque eu achei bem interessante para a gente tirar o lugar do ambiente físico, né? Então, a gente não sei, quem tem Netflix sabe que é possível colocar perfis, né, de quem está assistindo. Então, tem o meu perfil, o perfil do meu marido, o perfil da criança, perfil infantil. Você pode criar perfis e entrar por esses perfis. Então, ali você tem uma orientação dos filmes que são recomendados para esse perfil. Isso é um espaço, na verdade, um espaço igual para todo mundo. Mas eu trouxe um meme aqui engraçado, né, de dois amigos que brigaram e a pessoa bloqueou e tudo, mas como eles compartilhavam a senha do Netflix, a pessoa construiu ali naquele ambiente de divisões de quem está assistindo a Netflix um lugar. Perceba que a pessoa criou um diálogo. Oi, eu sou uma idiota, mas eu estou aqui por você sempre. Vinícius, me perdoa, por favor, eu te amo muito. Então, brincou, né? Então, essa brincadeira é para mostrar que não importa se é físico, se é material, né? Mas os ambientes, eles viram lugares à medida que relações são criadas, que símbolos são
compartilhados, né, e que tem uma troca de significados. Mas o que significa estar em casa, que é o nosso assunto, né, que o Bill já iniciou. Eu acho que a geração que está no planeta Terra nesse momento, eu acho que nunca viveu assim, né, pelo menos a gente que está vivendo por esse momento de isolamento, nos países que estão fazendo isso, o sentido da palavra morar, o sentido etimológico da palavra morar, porque o verbo morar vem do latim, que significa demorar, ficar por bastante tempo. E eu acho que é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo a etimologia do verbo morar, né? Demorar e ficar. E é assim que a gente se entende como morador, certo? De uma casa. Antropologicamente, agora eu tenho que falar certinho, né? Porque o professor doutor Sávio Leopoldo está aí. Antropologicamente, há dois ambientes, não é? Dois lugares bem delineados. Há um lugar público das coisas de fora e há um lugar privado das coisas de dentro. Esse lugar público é onde a gente vai trabalhar, onde a gente pega o transporte, vai médico, esse é um ambiente público, né? Ele está do lado de fora e ele tem um domínio do gênero masculino. E esse ambiente privado, de dentro, ele fala da casa, do lugar que eu estou com os meus mais íntimos, né? E esse lugar privado, ele tem um gênero de domínio feminino. E o que aconteceu atualmente, né? Esses dois lugares, público e privado, eles foram parar dentro de casa. E aí deu-se a confusão. Vocês têm perguntas? Porque eu sou falante, que os meus alunos sabem que eu falo sem parar. Tá claro? Deve estar claro. Vocês estão me ouvindo? Será que travou? Eu estou falando sozinha? Sim, estamos ouvindo. Ah, que bom. Tá bom. Então, o que acontece? Esses dois lugares foram parar dentro de casa. As coisas do ambiente público e as coisas do ambiente privado se misturaram e está um caos, né? Eu tenho umas amigas que estão aqui assistindo e eu vejo nos meus grupos, né, do WhatsApp, eu me emociono com uma dificuldade, principalmente das mulheres, porque está um caos, uma desorganização da relação de tempo, de estrutura e de coisas que precisam acontecer. Não é? Então, esse sentimento, quando há uma quebra de estrutura dentro de um momento de um fluxo de passagem, o Victor Turner chama de liminaridade, momento de liminaridade. O professor Bill falou desse momento de liminaridade. Né? O momento liminar é esse momento de quebra de estrutura. É meio caos, né? Está tudo meio sem clareza, dos status que a gente já conhecia tradicionalmente, culturalmente, não é? Então, é lógico que relativizando, né? Porque Turner utiliza isso para o processo de rituais de passagem, eu acho, inclusive, que a gente está passando por um ritual de passagem, acho que não seremos os mesmos depois disso, mas a liminaridade fala desse momento, onde essas estruturas são quebradas, né? São atingidas, e elas talvez não sirvam mais. E o que acontece, agora eu vou dar um exemplo do que acontece com liminaridade. Espera aí, em casa, para vocês, para ficar bem claro, só um minutinho. Eu vou botar um minutinho. Scandals happen all the time. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. Sorry.
South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Scandals happen all the time. The question is how. Pessoal, enquanto a Janaína está voltando aí, eu acho que essa foi ela que trouxe esse vídeo e eu particularmente adoro esse vídeo. Não tinha pensado, tinha que vir a questão dela, que é esse caos, né? É exatamente essa liminaridade. Ele está no trabalho, mas ele está em casa. Ela vai continuar aí, tá? Obrigada. Então vamos lá. Então é isso. Isso é liminaridade. É isso. Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que se não deu para entender, deu para sentir. É esse caos. A pessoa está ali falando. Eu tive uma experiência parecida com isso. Eu estava na reunião, o meu marido passou sem camisa, metade da cueca aparecendo, a filha pula no colo. É assim. Na hora a gente fica um pouco tensa, mas está todo mundo no mesmo barco. Então, agora eu vou destacar, assim, né? A gente tratou de comportamento, do consumo, da identidade, do que é a casa, que a casa é um ambiente de conflitos, porque é um lugar, não é? Então, os lugares são construídos assim, de paixões, de valores, de objetos cheios de significados. Isso é casa. E agora eu vou destacar coisas sobre a casa que narram esses conflitos e paixões e também como o mercado tem respondido a essa leitura do comportamento das pessoas em casa. Eu selecionei 5 assuntos que eu chamei de top 5 da Jana e vou mostrar aqui. Então, primeiro a gente fala das mulheres, né? Então, eu trouxe lá Simone de Beauvoir, falar dessa mulher que ela não se divide, ela se multiplica, né? O homem menos se divide, hoje já começa a flexibilizar mais esse comportamento, não é? Então, pode passar para mim, por favor? Então, a mulher sempre foi narrada como a pessoa que vive a dupla jornada feminina. Então, a mulher trabalha, tem que ir para casa, ainda lava a louça, dá um jeito nela, vai fazer a unha de madrugada. E eu começo a chamar esse momento em casa, né, do público, privado, misturado, de jornada simultânea feminina. Oi, Bê, você quer falar? O que é jornada simultânea? É tudo ao mesmo tempo, né? Eu me via catando o cocô do cachorro, falando com o Bill sobre como é que seria, então, a metodologia da nossa apresentação e gritava para minha filha, vai almoçar, vai comer. Então, ao mesmo tempo, isso leva um pouco à exaustão. Eu acho que... Pode passar. Tá, obrigada. Eu vejo que existe uma lideranças, né, do pessoal da saúde, das pessoas dos bancos, pessoas maravilhosas liderando no ambiente público a sociedade que não para. E em casa eu vejo uma liderança das mulheres tanto para ser luz, né, para ser brilho, para ser motivação. Eu até me emociono um pouco para falar disso, porque é necessário também uma palavra de esperança em casa, né, para que as pessoas continuem. Eu vejo essa liderança nas mulheres, sabe? Um aplauso também para essas mulheres que estão aí em casa liderando essa passagem, que não está sendo muito fácil. A gente já pediu a autorização ao Conselho de Ética, né, para desenvolver uma pesquisa para entender muito essa situação do lugar das mulheres nesse ambiente, né? Depois a gente traz as respostas para vocês. O fortalecimento do marketing 4.0, né? Lá do Kotler, Cartajaya, Setiawan. Então, o marketing 4.0, que é esse marketing humanizado com respostas facilitadas pelo ambiente digital, a gente vê que se fortalece também nesse momento. Eu trago aqui, por exemplo, esse Magazine Luiza, que é um case de sucesso para todas as coisas, porque eles estão sempre muito à frente, né? Então, o aplicativo, há um ano atrás, criou, dentro do aplicativo de compra, um item onde a mulher pode fazer uma denúncia, né, de violência,
certo? Dentro de casa. Então, esse aplicativo foi criado há um ano atrás e eu imagino que seja útil. Está todo mundo me ouvindo? Tá. Sim? Tá, obrigada. Ele seja útil porque a gente tem, então, os dados do aumento da violência doméstica, né? O Magazine Luiza também criou, muito interessante, um marketplace legal para que pequenos empreendedores, né, de forma gratuita dentro desse espaço. O caso da Tecnisa, que eu sugiro, né, que vocês acompanhem lá no mundo do marketing, eles são bem bacanas, os Saturday Lives. Então, eu acompanhei e foi muito legal. Ele trouxe dois casos interessantes da Tecnisa, que percebeu o aumento de pedidos de delivery gerava um problema de onde deixar as encomendas sem contato com o entregador e sem poder deixar na portaria. Uma outra coisa que foi percebida por eles é que as pessoas em casa começam a olhar para casa e não gostar de algumas coisas, não é? E começam a demandar reformas. Uma outra coisa que eles perceberam foi que as pessoas começaram a sentir a necessidade de um home office da mesma forma que sentiram a necessidade de uma área gourmet. Não é? Como até foi dito que o home office hoje é a nova área gourmet. Então, a Tecnisa teve um aumento de demandas online, percebendo essas mudanças, não é? E respondendo a essas mudanças desse comportamento em casa. Um outro caso é do Ikezaki. Ikezaki, né, é uma empresa que trabalha com produtos de estética e cosméticos. Então, eles começaram a verificar que as compras online, né, elas mudaram, não é? Então, e essas compras, elas respondiam a essas questões como: meu cabelo está horrível, o que eu faço com tanto pelo? As minhas unhas estão iguais às do caixão que Deus tem, né? Como posso resolver isso em casa? Então, eles perceberam um aumento de demanda por tintura, por cortador de unha, máquina de raspar e pinça. Ou seja, as pessoas, então, nesse momento, a demanda que está acontecendo por esse mercado é uma demanda das pessoas que estão tentando se virar em casa. Né? Uma outra resposta, um outro item, né, são as respostas criativas e altruístas da sociedade que podem gerar renda. E eu trago o caso aqui da Unidos de Padre Miguel, aliás, um salve para Bangu, Padre Miguel, Rialengo, um salve também para Baixada, um salve para Campo Grande, todo mundo em casa, usando máscara. Então, o que fez Unidos de Padre Miguel? Né? Percebam que as costureiras, elas já tinham uma experiência de dar conta de demandas em curto prazo, né? Que é cuidar para carnaval, e ali houve uma parceria com a prefeitura, certo? Para a confecção em curto espaço de tempo, né, de capotes descartáveis, de roupas para os ambientes hospitalares, certo? Então, isso é uma resposta criativa e altruísta da sociedade. Uma outra coisa é a confecção de máscaras, né? Eu conheço pessoas que estão conseguindo pagar o aluguel, pagar as contas com a venda, o desenvolvimento e a comercialização de máscaras. Certas filas nas lojas de tecido também têm sinalizado isso. Elas estão tão grandes quanto as filas da caixa. Vocês têm perguntas, gente? Bom, uma outra coisa que eu trago, eu vou falando, né? Fala, Benac. Benac, tem uma pergunta? Sim, é que não estou conseguindo digitar.
É que o Bill estava falando de umas coisas, né, que me deu vontade de perguntar qual era a perspectiva que ele tinha sobre se, por exemplo, aquela reorganização das tarefas em casa, se isso, após a pandemia, se voltaria ao normal ou não. Mas aí eu estou tentando adaptar essa pergunta, porque você está falando, aí pensando naquela questão de linearidade, né, tudo mais. E se a gente jogasse essa mudança de comportamento que a gente está sofrendo como pessoa, jogássemos para a esfera das organizações? Você tem alguma ideia, alguma especulação de como é que vai ser o comportamento das organizações depois disso tudo? Porque eu fiquei curioso quando você começou a falar da história do home office em casa ser o novo espaço gourmet, né? E como é que a gente vai relacionar isso com as organizações? O que você acha? Eu vejo que as organizações, eu acho que a gente vai passar, né, por um momento de luto, né, e vai voltar. Na verdade, né, que a gente tem expectativa, né, e a gente nós nunca vivemos isso, então nós não temos premissas, nós não temos uma fala de que, olha, antes foi assim. Eu tenho uma esperança, não é, de que as organizações sejam mais altruístas, né, mais humanas. Eu acho que esse é o grande recado, até porque o coronavírus ele começa atingindo uma classe social de empresários, né? Uma classe social alta, e talvez esse medo, né, da perda das eleições de algumas lideranças, não é? Essa é a minha esperança, né? Essa é a minha esperança, um mundo melhor. Eu sou a pessoa que tem essa esperança. Tomara, eu não sei, talvez volte a mesma coisa. Mas vamos lá, deixa eu falar aqui da adaptabilidade, então. Benson é um artista de grafite de Londres, certo? E de nada. Tomara, Luciano, eu espero de coração. E ele trabalha então num ambiente de outside, não é? Então percebam, esse aqui é um trabalho bem interessante, né? É um artista inglês. E ele está isolado e ele adaptou a sua guerra. Então, ele pegou o banheiro e fez aqui gravuras do rato no banheiro. Né? Então, essa questão da adaptação é importante. Acho que com R$100 mais 2 toneladas de alimentos em live. Eu imagino. Sabe o que é, Luciano? É que o Luciano está comentando que tem empresa que está mantendo os funcionários com R$100 mais 2 toneladas de alimentos em live. Eu acho que... Vamos lá. Eu acredito na autenticidade, entende? E hoje, no ambiente digital, é fácil você passar uma vergonha, não é? Quando você vem a público e diz assim, olha, a organização X está doando, está pagando, mantendo seus funcionários com 100 e está gastando 1 tonelada de alimentos em lives. Então, eu acho que essa forma de constrangimento, né, eu acredito que também constitui as organizações dentro de um trabalho mais autêntico do que efetivamente prega a missão e das suas práticas, certo? Eu acredito nisso, eu espero nisso, e eu educo os meus alunos dentro desse sentido. Vamos lá, tá ficando quente. Uma outra coisa que eu percebi como resposta das organizações foi o posicionamento das marcas. Para finalizar, 2 lives, o exemplo da Ivete Sangalo, né, feito pela Globo, e com vários patrocinadores de peso, e o Lu Santos, e eu achei gracinha nessa parte, vamos... Vanessa, você está certa, o digital é muito cheio de fake news, né?
Mas é assim, uma coisa é marketing, outra coisa é ética, não é bom a gente colocar os pingos nos is, porque, na verdade, marketing é feito de técnicas, certo? Mas antes disso, é preciso que o profissional, então, tenha um compromisso ético com a autenticidade, porque a técnica não pode ser usada por qualquer pessoa. Então, é necessário, às vezes eu ouço, não é? Isso é marketing. A culpa foi do marketing. E eu penso, não, isso foi picaretagem. Picaretagem é picaretagem. Então, vamos lá. Eu vou passar esse videozinho, que eu acho que é bem legal. Só um minutinho. E a gente volta para o debate que está ficando bom. Bill, eu vou fazer o seguinte. Como eu não sei se vai voltar para os slides, eu vou finalizar a apresentação e aí eu finalizo com o vídeo, porque aí se der problema, tá bom? Beleza. Melhor, né? Bom, aqui ficou um recado, né, gente? Eu achei esse meme bem legal. Mantenham um pirarucu de distância. O pirarucu é um peixe dos rios amazônicos, não é? Então, foi criado por meme. E eu acho que esse meme é legal porque a gente consegue discutir essa questão dos códigos dentro de um lugar, não é? Porque a gente estava começando e falou, gente, o que é um pirarucu de distância, né? Porque o pirarucu não faz parte da nossa realidade. Então, o pirarucu é um peixe que chega a 2 metros, então, por favor, mantenham um pirarucu de distância. E eu criei aqui o nosso meme mais ligado a gente. Agradecemos a sua presença e eu faço homenagem ao meu marido, mantenham umas pranchas de surf de distância. E aí? Essa foi da Janaína, pessoal. Agora, não vão embora que não acabou não, tá? Não acabou não. Eu vou passar o vídeo, passando os vídeos e a gente volta para o debate, tá legal? Tudo bem? Tô tocando com uma Leslie, que é para ficar com esse som espacial maravilhoso, em estéreo. O que é? Pois é. Muitas instituições importantes vieram nos apoiar nisso, para a gente fazer o melhor que a gente pode por vocês. E uma vem com uma espécie de coincidência. Uma pessoa que eu considero me pediu que cantasse essa música em homenagem à mãe, à sua mãe, porque provavelmente é a canção que a mãe dessa pessoa gosta. E é uma canção profunda de amor profundo. Não sei se a canção é profunda, mas o amor sim. E certamente o primeiro amor que a gente conhece na vida é o da mãe. Qualquer pessoa que nasceu de uma mãe. E todo mundo nasceu. O primeiro amor que a gente sentiu foi o de uma mãe. E a ninho, o leite ninho, que é uma coisa que é da vida de todos nós, desde sempre, né? Se associou a gente e fez uma belíssima campanha com essa canção. Meu amigo Washington Oliveto, que é uma das pessoas que eu mais confio e de quem eu mais gosto na vida, eu conheço Washington há mais de 30 anos e não tem nenhuma vez que eu converse com ele que eu não aprenda ou que eu não saiba alguma coisa, porque é uma pessoa que realmente sabe das coisas e não tem problema de passar isso adiante, que é a prova da grande pessoa que ele é. Ele, como publicitário, evidentemente, ele diz que não tem desdouro nenhum para uma canção ser trilha de um anúncio, mas certamente um anúncio se beneficia muito de ter uma bela canção na sua trilha. Pois o Leite Ninho está com essa campanha sensacional, um filme super bonitinho para o Dia das Mães, a fonte do primeiro amor de todo mundo. No show eu faço uma extensão um pouco diferente, mas para essa pessoa que me pediu, para a mãe, eu digo: ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia. De novo.
Ela me... Como é? Experimentei uma sensação. Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia. Que experimentei uma sensação que até então não conhecia. De se querer bem, de se querer quem se tem. Vou começar de novo. Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia, que eu experimentei uma sensação que até então não conhecia. De se querer bem, de se querer quem se tem. E ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. E ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Para as mães, para todas. Ela me faz tão bem. Que até então eu conhecia. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Mãe, vai ter mais? Vai ter mais amanhã, tá? Bom, então é isso. Estamos voltando. Voltamos, eu vi os supernaturais aí na foto. Essa campanha é muito bonita mesmo, né? E a gente decidiu finalizar com ela para trazer também uma leveza. Eu acho que o momento está bem complexo, não é? Então, finalizar com uma leveza, que a vida precisa de leveza, né? Para a gente dar só um prosseguimento, né, que a gente está tendo, eu vou colocar aqui algumas perguntas que foram selecionadas, tá? Não sei se vai dar tempo de responder todas. Tem duas perguntas que são para mim, tá? Eu acho que tem a ver com a que Benak queria me perguntar, né? Eu vou colocar aqui para todo mundo ver. Será que os papéis domésticos vão voltar ao que eram depois do fim do isolamento social? O que deve mudar? Ou seja, será que aquela dinâmica familiar que se tinha antes do isolamento social vai ficar? Acho pouco provável. Tá, pessoal? Tá, Benak? Eu acho muito pouco provável que se volte a ser o que é. Como vai ser, é muito difícil prever. Eu acho que a gente tende a valorizar muito mais, a gente vai passar a valorizar muito mais, também criar hábitos, como esse isolamento social está sendo muito extenso, né, muito desgastante. A gente vai começar a criar hábitos, e esses hábitos vão virar práticas, né, como eu falei. Então, por exemplo, de eu cozinhar. Eu cozinhava uma vez ou outra durante o decorrer de um ano. Obrigado, Jesus. Pena que já vai poder sair. Vai ter que sair. Mas agora eu estou com o hábito de cozinhar como uma forma, inclusive, de relacionamento. Então, eu acho que essa dinâmica familiar, ela tende a mudar. Como eu acho que ainda é cedo, né? Porque a gente começa a analisar alguma coisa muito tempo depois. Outra pergunta, o que vai ter mais importância durante e depois do isolamento social?
para as famílias, eu acho que a gente, mesmo depois do isolamento social, a gente ainda vai passar, acabar o isolamento social, a gente ainda vai passar um momento de muita insegurança, o que é normal em crises, né? Mesmo que a gente sempre aquela linearidade que a Janaína falou não ter sido encerrada, ela vai se estender mesmo após esse isolamento social, tá? E aí sim a gente vai conseguir pensar no que seria. Teve alguém que falou das contradições, né, que foi Jesus em relação ao Oscar, e tem muitas mudanças que estão tendo, né, educação, ciência, também acho, eu concordo. Não sei se nem todas as mudanças que vão vir vão ser benéficas, padrões de consumo. Vai ter mudanças em relações a questões sociais, políticas e econômicas, porque está aí que a gente está vendo da forma como está, não está dando certo. Essa pandemia é a tangibilização de que o sistema atual não está funcionando, então eu acho que vai ter mudanças. E vai na própria estrutura familiar, né? Também acho, a gente está valorizando, como você está dizendo, mais a companhia, a gente está valorizando mais a casa, a gente está sendo forçado a valorizar, né? Então, eu vi um anúncio que um colega colocou num grupo de um cantor dizendo que com a idade ele parava para os detalhes. Eu não ligo mais para os detalhes. Eu acho que é exatamente o contrário. A gente agora está começando a pegar sol, detalhes de dar um abraço. Então, eu acho que esses detalhes vão passar a ser muito mais importantes. Espero que a gente cresça, aprenda, né? Com tudo. Eu vou passar agora perguntas que foi para a Janaína. Tá? E no final a gente vai fazer a nossa confraternização, então não vão embora. Essas perguntas para a Janaína, que eu posso ler. Acho que o Benac queria fazer também uma pergunta. Benac, quer falar? Não, pode responder essas daí. Primeiro, eu já tinha feito antes. Para a Janaína, como você acha que vai ser o comportamento das organizações depois disso tudo? Foi o que o Benac perguntou, né? Eu acho que está nesse sentido. E quais mercados você acredita que aquecerão logo após o isolamento social? Então, como eu disse, eu sou a pessoa que tem esperança. A gente não tem dados, mas a gente tem esperança. Como o comportamento do consumidor muda, ele cria uma demanda derivada de mudança para as organizações, né? Então, eu já respondi das minhas esperanças da questão 1. Com relação aos mercados que devem ser mais aquecidos, as pesquisas têm indicado alguns mercados mais e outros menos aquecidos, né? Alguns mercados, infelizmente, que ficarão menos aquecidos, ligados a lazer, eventos, a turismo, né? Vai ter que ter um processo de se repensar. Mercados ligados à aglomeração, o transporte, não é? Estarão menos aquecidos, porque enquanto não houver uma vacina, vai ter vírus novo. E agora, com relação aos mais aquecidos, quando as pessoas começarem a sair, né, a ter essas relações mais próximas, acho que o mercado do bem-estar, o mercado da beleza, as pesquisas têm demonstrado que terão um aquecimento maior, né? O mercado das comidas mais saudáveis também, né? As pessoas estão aprendendo a repensar a alimentação em casa também, né? E o susto das doenças pré-existentes que facilitam os problemas, né, com relação ao vírus, as pessoas não têm repensado essa questão de diabetes, pressão alta, não é? Então, eu acho que é isso, viu? Eu acho que as pesquisas indicam esses mercados mais aquecidos e eu acho que essas pesquisas estão dentro.
Olha, Luciano, então, Luciano, eu vou ler aqui, que a gente está gravando, então, senão a gente não vai ter a pergunta. A pergunta do Luciano, viu, mas a mudança do consumo gerada pela pandemia não foi muito mais uma questão exógena? E se, ao liberar o isolamento, o consumismo não voltaria ao mesmo patamar de antes? O que você acha, viu? Eu queria convidar também o professor José Fábio Leopoldo, se quiser também contribuir. Fica bem legal. Eu acho que, assim, com certeza, foi uma mudança de fora para dentro, tá? Como algumas vezes acontece, né, em crises, mas a gente nunca sai incolume, né? A gente nunca sai imparcial, intocado, sem feridas ou sem adaptações a isso. Então, o ser humano é adaptável. Tá? Acho pouco provável que logo de cara surja o consumismo no conceito do consumo desenfreado, tá? Como a impressão que eu tenho a gente está vendo que a forma de consumo que tem hoje, esse consumir por consumir, não está dando certo e vai ser repensado. Agora, eu acho que sim, ainda vai ter grandes empresas que ainda vão dominar, então é muito difícil sair dessa estrutura, mas eu acho que algo vai mudar sim. Luciano, só faço uma observação, porque a mudança de consumo, ela é estimulada por fatores que estão para todo mundo, assim. Mas eu acho que a mudança dos valores, né, aí eu acho que isso interno. Vocês me ouvem bem? É que quando tem mais de um microfone aberto, dá eco, então talvez... Eu ouço a minha fala, tá. Então, eu acho isso, eu acho que a mudança é estimulada por algo de fora, mas é estimulada. Agora, a transformação dos valores, né, da percepção daquilo que sinaliza para mim que é mais importante, isso é interno. Então, se te leva a uma mudança de valores, de conceitos, então essa transformação começa dentro, ela pode ser estimulada por fora, mas Uma coisa também, né, pessoal? Uma coisa é a mudança a curto e médio prazo, outra coisa é a mudança a longo prazo, que é como a Juliana está falando. Logo depois de acabar o isolamento social, que acabar também, a gente ainda vai passar um período de medo, de insegurança, vai consumir alguns itens que a gente está ocioso. Agora, se a gente pensar numa mudança a longo prazo, que é quando isso tudo passar, tiver realmente passado, aí sim, aí é que eu poderia dizer para vocês, houve realmente uma mudança, porque esse, como a Janina falou, aquele período de criminalidade, ele vai até um pouquinho depois. Não acabou a economia e acabou a liminalidade. Então, o consumo também, ele vai ter que acabar, se encerrar, a gente se é que vai se encerrar, espero que sim, né? E aí vai começar, mas sempre tem uma mudança. Tá? Mais alguma pergunta? Tá. A Vitória, ela perguntou aqui. O que vocês acharam das grandes companhias? Não, que eu vou fazer uma pergunta escrita, desculpa. Posso passar por aqui? Pode falar, professor. Tá bom. Não, eu queria perguntar a vocês que nós podemos fazer para ter um debate mais civilizatório, comunitário e participativo em relação ao consumismo e às necessidades reais da população. Como é que podemos enfrentar isso, considerando todo o acontecido aqui neste período, não? Que tivemos que todos ficar em casa, com mais limitações, e tivemos que fazer novos aprendizados da vida, do consumo e de nossas relações familiares, e mudou muito, não? Então, como que nós podemos um pouco agir e pensar dessa perspectiva para frente? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Janaína? Oi, então, Jesus, eu acho que agora, no meio do caos, assim, as pessoas parecem que estão tentando entender o que está acontecendo mais do que dando respostas, né? Não sei
como, né? Como é que vai ser depois. Mas, como eu disse, eu tenho esperanças baseadas nas minhas convicções, nas teorias das quais eu acredito. Eu acho que a gente até tinha, o Jesus também é professor, doutor, trabalha com sustentabilidade, e a gente já tinha levado uma conversa sobre essa mudança, né? Você vinha me falando sobre essa mudança dos significados do que é sustentabilidade, né? Do que é necessário, do que é que me faz feliz. Eu acho que outros aspectos mais subjetivos vão entrar nessa reflexão, né? Entre existir de verdade, ser fake, não é? Mas né, como foi dito, com relação às ações de marketing, entre o que eu como porque me dá prazer e o que eu como porque eu tenho que mostrar, eu como no sentido de consumir, né? Eu não sei te responder, Jesus. Eu só sei te responder com as minhas expectativas. Eu acho que a universidade, né? Vou falar agora do papel da universidade, ela está se movendo para trazer um diálogo, né? Através de extensão com as pessoas, né? Para que a gente possa dialogar e encontrar caminhos. Viu? Mas você está respondendo. Não, só um comentário, professor, com licença. Mas você está falando de uma construção. Nós temos, para mim, não, temos que construir. Um pouco falar, fazer isto que estamos fazendo hoje aqui. Quem tem a resposta na mão, mas todos temos que contribuir. E com certeza temos que procurar um caminho comum. Não tem jeito. Não podemos ter mais hospitais que são só particulares. E a imensa maioria da população tem problema em todo mundo. É um problema mundial, não só aqui do Brasil. E aí as pessoas, como se privatizou tanto, se pegou tanta grana de todo mundo só para fazer outras coisas, então essa é uma grande realidade hoje, não? Então, essas são as reflexões, não? Eu acho ótimo este tipo de debate, este tipo de análise, este tipo de perspectiva, não? Estamos construindo uma coisa nova que ninguém sabia. Antes do coronavírus. Eu espero que um dia a gente saia do gerúndio, sabe? Porque a gente também está sempre no gerúndio, né? Mas agora, a gente também já tinha, né? Todos os programas que nós tínhamos, eles continuam e eles só estão gravam. Então, pensar, de repente, num prazo menor, mais rápido, a sociedade que a gente quer ter, né? Que a gente é. Eu concordo com o professor, assim, que eu acho que a gente já está... Essa própria crise, ela tá, como eu falei, como o professor falou agora, ela está tangibilizando muito, ela está deixando questões que já existiam, mas ela está deixando ela mais evidente, né? A questão do hospital público versus privado, que é uma coisa absurda, né? Quando, na verdade, todo mundo deveria ter acesso a esses serviços de forma igualitária. Isso é entre uma das coisas de acesso a serviços que deveria ser igualitário. Eu acho que uma das formas da gente construir isso é por meio dos debates. Né? Debate em sala de aula, debate aqui com a presença do pessoal, dos colegas. O que eu acho que a gente até... colegas já têm feito isso, tentando construir tanto da aula para a sociedade esse pensamento mais crítico. Da forma como está, não está funcionando. A gente está vendo, como eu falei, está vendo agora, durante essa pandemia, que o sistema não está funcionando. Qual é o melhor? Então não vamos entrar numa nomenclatura, é o A ou B. Pode ser um que não existe. Mas isso tem que ser discutido. A gente tem que pensar como é que a gente vai construir isso. Talvez não deixar esse sentimento de solidariedade que está acontecendo tanto hoje em dia, que é uma coisa boa dessa pandemia, né? Todo mundo está tendo esse sentimento comunitário mais forte no Brasil, que eu sempre achei que era que no Brasil não tinha. Não deixar isso passar. Então, eu acho que isso realmente, eu concordo, eu acho que a gente tem que pensar em construir alguma mudança que seja uma mudança benéfica para todos, não só para poucos. Obrigado. Obrigado, senhor professor. Só fazer um comentário final, não? Que eu acho que nós, que trabalhamos em educação, temos uma alta responsabilidade.
a educação sempre ficou na parada. Não tem jeito, não? Se nós não fazemos, ninguém consegue. Só nós, porque formamos a todo, a médico, engenheiro, todo mundo tem que passar por nossas mãos. E aí nós temos também uma grande responsabilidade pública com fazer essa mudança. Isso. Seu microfone está desligado, Janaína. Leitura labial. Desculpa. Vitória, você não quer fazer sua pergunta no microfone ou eu leio sua pergunta? Vitória, Juliana. Vitória, ela perguntou o que vocês acharam das grandes companhias feitas por empresas como Netflix, Telecine, Now, entre outros, ao liberar o acesso até aqueles que não são assinantes. Eu acho que eu vou ter uma visão menos otimista do que a Janaína, né? Eu acho que, assim, qual a real intenção? Vender. Tá? No primeiro momento, elas viram uma oportunidade, olha, vamos deixar livre, as pessoas vão ficar em casa. Mas esse acesso livre já acabou. Eu estava com acesso livre a algumas coisas, eu nem assisto muito, na verdade. E aí eu descobri que depois de 30 dias, eles cancelaram o acesso livre. Então, assim, apesar do isolamento social não ter acabado, para vender. Então o pessoal gostou de ter aquilo, então vamos comprar. Então, Bill, eu sou esperançosa, mas eu não sou tola. Eu concordo com você. Eu acho que é uma degustação, né? É simpático, constrói uma boa imagem, né? Ajuda no posicionamento da empresa. Eu acredito até que as pessoas que tenham, né, pensado nisso, tenham pensado, e isso eu tenho esperança, né? Porque são pessoas tomando decisão, né? Eu acho que quando alguém toma uma decisão dessa, pensa, não, isso vai ser legal também, as pessoas vão poder curtir ainda que por um período, mas efetivamente com o objetivo final é aumentar a demanda. Eu acho isso. Acho que também é legal, mas com propósito de aumento de demanda. Pessoal. Deixa eu pergunta da Juliana. Esqueci. Não, ela está fazendo uma contribuição. Ela disse que com os índices de desemprego alto, as pessoas. Cadê o óculos? As pessoas não levaram tempo para consumir como antes novamente, né? Também acho. Não só a questão do desemprego, a diminuição da renda e a insegurança. Insegurança, momentos de insegurança, a gente tende a se retrair mais em relação às ações de consumo. Mais alguma reportagem que fala sobre história, né? Sociedade primeira nessa segunda. A Ilana está perguntando se houve um segundo momento de isolamento, se as marcas irão se posicionar da mesma maneira. Eu acho que é da maneira contínua, né? Acho que conseguiram chegar lá. Quase certeza que o mercado ela vê essa quarentena ou esse isolamento social como uma oportunidade de rentabilidade, né? A gente vê o Magazine Luiza como foi assim extremamente rápido, mostrando uma publicidade de não, a gente vai te ajudar, então você vem ter o meu site. Eu esqueci de dizer que ela ganha uma pequena comissão para as vendas. Então ela vai se adaptar. As grandes empresas vão se adaptar rapidamente, como se adaptar eles com um pouco mais de dificuldade, mas vão se adaptar. Ou vão fechar, né? Pessoal, a gente tem mais uns 5 minutinhos de pergunta para... A Ilana está perguntando se há algumas reportagens que falam sobre... Foi o que eu falei. Mas quer responder também? Eu acho que a marca... Concordo, professor Jesus. Eu acho que não. Acho que elas não vão se comportar da mesma maneira. Não, me desculpa, posso falar? Pode. Você pode falar? Pode. Obrigado. Não, mas que você trouxeram para nós umas coisas aí muito boas, não? Então, isso que você falou, Severino, e Janaína também,
eu comecei a refletir, não, sobre coisas que chegam, não, chega muita coisa. Então, tem que ver muito. Joel Batista, vocês conhecem, todo mundo conhece, não? O cara que mais dinheiro tem aqui no Brasil. Joel Batista, o cara da carne. É Joel, não? Joel Batista. É. Então, ele vai a fazer uma doação de 300 milhões de reais para ajudar aqui no Brasil e em outros países do mundo. Esta é a situação do coronavírus. Será porque ele é bonzinho? Você acha? 700 milhões deve ser mais ou menos igual que eu dar. Se eu dou 100 reais para alguém, equivale mais ou menos a 700 milhões dele. 700 reais que eu dou para qualquer pessoa aqui, ou vocês, é equivalente, ou quizás até por embaixo, que os 700 milhões que ele doa com relação à grande ganância que ele tem em todo o mundo. Claro, é bom, mas qual é o ponto? Por que faz isso? Também está pensando na situação pós-pandemia. Depois quando é uma coisa no marketing, não, eu doei, nós fizemos isso para vender mais. Faz parte do crescimento do mercado. Eu acredito que também tem uma coisa das grandes corporações, né? Não é vantajoso das grandes corporações que a economia quebre, né? Então, grandes corporações, é preciso que a gente mantenha um padrão de consumo. Grandes corporações que eu estou falando, grandes corporações que têm um mínimo de visão a longo prazo, né? Tem algumas que não têm nenhuma. Então, é interessante que eu invista para que o meu mercado se permaneça, né? Ele se mantenha. A gente vê a doação do Itaú, que foi 1 bilhão, que apareceu no Jornal Nacional. É como o professor Jesus falou, que é 1 bilhão dentro do lucro anual que o Itaú tem. Não é... Para a gente é uma coisa absurda, tá? Mas é interessante que esse 1 bilhão, possivelmente, eu acredito de uma forma muito pragmática, que como é ele que vai gerenciar o uso disso, ele vai gerenciar isso em potenciais mercados que possa ser para uso para ele. Tá? Eu não sou tão otimista, assim, como sou um pouco pragmático, mas eu acho que sim. Mas vamos ter esperança que a coisa vá tudo, eu acho que realmente vai ter uma mudança, e vai ter uma mudança em relação aos padrões de consumo para melhor. Isso. Pensando ainda em consumo familiar de acesso à internet, não entendi, Benac. Mais alguém tem alguma pergunta? Oi, fala, Benac. Não, eu ia dizer se tem mais algum aluno, porque é claro que é fantástico ter Jesus aqui no meio de nós, né? É um prazer, então, ainda mais no momento apocalíptico que estamos vivendo, né? Quanto mais Jesus estiver perto da gente, melhor. Mas ver se tem mais algum aluno querendo perguntar, que eu pensei numa provocaçãozinha, não que eu imagino que tem uma resposta, mas para a gente pensar em outras possibilidades, eu queria conversar com vocês uma ideia que eu tive, mas ver se tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa. Fala logo, Benac. Benac, fala. Ué, cadê o Benac? Benac às vezes tem problemas de conexão. Então, já que você deixou eu falar, deixa eu falar também com a minha cara, deixa aqui o nome. Nossa, que é isso? Quem é esse? Já vocês conhecem o Benac? Benac, não capaz de lá. Não, é quarentena. Já estão com os 3 dedos de barba abaixo do queixo. Tô experimentando coisas novas. Então, eu estava falando aí do acesso à internet, né? Normalmente as pessoas tinham uma necessidade de aumentar sua banda por questões, às vezes, muito particulares, muito pessoais, para poder assistir um vídeo melhor, né? Melhorar a qualidade de YouTube, de Netflix, etc. E tal. E aí, hoje eu percebo que muita gente, tendo que trabalhar de casa, passou a ter uma necessidade, agora talvez não uma necessidade por desejo, mas sim uma necessidade real de aumentar a sua banda
para facilitar o trabalho, para poder ter condições melhores de trabalho. E aí eu fico imaginando assim, antes a pessoa não quis investir porque era um desperdício de dinheiro, né, um investimento de dinheiro para uma coisa não tão necessária, né, um supérfluo. E agora é sim para uma coisa legal, mas que vai gerar mais trabalho para a pessoa também não quer investir esse dinheiro, né, um dinheiro próprio, para um trabalho que não necessariamente é para ela, é para uma outra organização. E aí eu fico me pegando, né, sempre pensando nessa questão de consumo familiar, e a gente pensa em coisas, o que é privado e o que é público, e aí as pessoas ficam lá, o que é necessidade real? Vocês acham que tem aí alguma perspectiva da gente tentar entender isso, da gente conseguir medir até onde que a pessoa pode estar misturando ali uma necessidade real para uma necessidade... Ou seja, marketing não é exatamente a minha área. Eu não sei como, no comportamento do consumidor, a gente poderia ver esse novo conflito. O que vocês acham? O Bill tem que olhar para baixo, né? Jana tem que olhar... Ah, não, por outro lado. E aí, Jana? E aí, Bill, o que vocês acham? Eu estava olhando para baixo porque eu estava respondendo alguns alunos aqui. Gente, essa discussão de necessidade real, quer dizer, na verdade, que a necessidade, o desejo, né, que vai acompanhando, isso é muito ligado a uma sociedade de capital, uma sociedade consumista, que faz com que a gente sempre queira mais e mais e mais. Não acho que isso vai mudar, não. Pode mudar os padrões de consumo, mas a gente, culturalmente, a gente sempre tem esse desejo, né, por algo, senão é uma coisa tão estranha para nós. Não sei se eu entendi tua pergunta, mas aí vai, Jana. Não, entendi. Inclusive, eu acabei de colocar, achei interessante essa forma. Eu não estava pensando ainda nessa coisa de necessidade, não na pressão que as pessoas sofreriam, mas é uma perspectiva que, como você falou, né? Depois de um tempo as coisas vão se acomodar, então é só aquele impulso inicial. E depois as coisas se acomodam de verdade. Vamos só abrir só para se tiver mais alguma pergunta e depois a gente encerra, né? Ok, é melhor. Tá. Na verdade, acho que essa questão de desejo, necessidade é algo que é adaptável, porque essa é a essência da cultura, né? Não ser o mesmo não é a natureza do homem, entende? E a gente tem essa forma variada de existir. E a gente tem só que se entender nisso, né? A gente vai consumir de um jeito agora, vai consumir de outro. Por exemplo, eu me vi consumindo de um jeito diferente durante o isolamento. Eu não tenho o hábito de comer hambúrguer, eu me vi comendo hambúrguer. Eu enlouqueci com isso, né? Eu comi 1, 2, enlouqueci com isso, mas... e eu fico repensando, quem sou eu que estou comendo esse hambúrguer agora? Mas é se respeitar, porque é assim o homem, ele é variável no tempo e no espaço, e eu acho que isso impacta nos desejos, nas necessidades, né? Encarar isso de forma natural dentro da sociedade. Então, acho que a gente encerra, né, Bill? Pessoal, eu queria que a gente, primeiro, eu e Janaína, a gente quer agradecer a presença de todo mundo, do pessoal que está assistindo, o Benac, o professor, os antigos, atuais, futuros alunos, quem não for aluno, fazer um pedido para vocês. A gente falou que era assim, né, Janaína? Um abraço virtual. Vamos tirar a foto. Um abraço virtual para todo mundo, tá? E eu queria que todo mundo agora tentasse, não liguem agora, tá? Quando eu falar, ligar a câmera. O problema é que quando todo mundo ligar a câmera, em algum momento vai parar. Quando parar, quer dizer que parou a nossa palestra. Mas vamos tentar, porque isso eu já vi em algumas reuniões do departamento, a plataforma não aguenta. Mas vamos tentar todo mundo ligar a sua câmera. Não precisa ligar o microfone, liga a câmera, que aí a gente vai tentar tirar a nossa foto da palestra. Pode ser? Podem ligar a câmera de vocês.